Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Estamos aqui fazendo esse videozinho, né, para falar aí das mudanças que o Renato deve fazer. O Fluminense está treinando agora na tarde de segunda-feira, lá em Colômbia, né, para o jogo de quarta-feira. Treina hoje, treina amanhã, o Renato vai decidir o time que ele vai escalar. Mudanças com certeza vão acontecer para o jogo de quarta-feira. Vamos falar nisso tudo aqui, vamos falar também sobre o Keno, se ele vai poder ficar à disposição, se ele vai estar à disposição, né? Ah, mas por que você está falando isso? Ele está machucado? Vai saber tudo isso aqui também. E vamos falar do John Arias, né? Que está com uma lesão na costela. Ele mesmo falou depois do jogo, foi contra o Borussia. Contra o Santos, tomou uma pancada no mesmo lugar, vem tomando remédios anti-inflamatórios para jogar. E a gente vai falar sobre isso, ele preocupa também para o jogo de quarta-feira. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo no canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal do torcida tricolor. Tamo junto, vem comigo, vamos saber tudinho agora nesse vídeo. Fala, guerreiros e guerreiras, muito boa tarde, Alexandre Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor, radialista, jornalista, comentarista, né, influencer, o que vocês quiserem aí, tudo sobre o Fluminense nesse videozinho. A gente vai falar agora sobre a provável escalação, as prováveis mudanças que o técnico Renato Gaúcho irá fazer para o jogo de quarta-feira. Isso aí é certo, né? Mudanças ocorrerão e a gente vai falar nisso aqui agora, nesse vídeo para vocês. Vamos falar também do Keno, do John Arias, né? O Keno que jogava um jogo, ficou 1 mês e meio, quase 2 sem jogar. Né? Não sabia se tinha lesão, se foi um desgaste muscular, se foi probabilidade de ter uma lesão, ou reforço, né, da musculatura. O certo é que ele jogou e depois ficou praticamente 2 meses sem jogar. Igual o Cano, né, que se lesionou, ficou 2 meses sem jogar, tá voltando ainda agora. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o time do Mamelodi. O Mamelodi Sundowns, que é um time africano, né, que vem disputando e ganhando os títulos lá no seu continente. Ele é treinado por deu uma lidinha, deu uma consultada, né, no time do Mamelodi, né? Ele é treinado por um técnico português, né? Notei aqui o Miguel Cardoso, um técnico bastante experiente, com muita experiência. Ele treinou o Braga de Portugal. Ah, mas é o Braga? Não, mas fez um bom trabalho no Braga de Portugal. Esteve no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Esteve no Nantes da França, né? Treinou o Esperance, né, da Turquia, que o Flamengo pegou, ganhou de 2-0. Ah, mas é um time fraco. Não, ele tem uma experiência internacional, gente. Ele é um técnico internacional. Ele foi campeão na Ucrânia, ele foi campeão na Turquia, ele foi campeão também, não, em Portugal não, na Ucrânia, na Turquia e na África do Sul, com o Mamelodi. Ele já está há um tempinho treinando o time da África do Sul, foi campeão nesses 3 lugares. É um técnico que gosta muito de jogar no estilo Fernando Diniz, né? Então o Fluminense tem que ficar ligado, o Fluminense tem que se preocupar com o Mamelodi, mas o Fluminense também tem que ficar ligado, porque o Fluminense está acostumado ao estilo Fernando Diniz. É um técnico que ele gosta que a bola saia do goleiro, que passe pelo lateral, pelos zagueiros, que venha fazendo as jogadas lá de trás do campo de defesa. Isso é uma coisa muito boa para o Fluminense, porque o Fluminense sabe como é que é esse estilo de jogo, né? Algumas vezes dentro de campo você vê até uns resquícios do Fernando Diniz, quando o pessoal aglomera do lado do campo para fazer a jogadinha ali, aparece 3, 4 jogadores no mesmo canto do gramado, fazendo as jogadas, às vezes Samuel Xavier, Nonato e o próprio Cano ali, o Everaldo, chegando ali naquela parte do campo, fazendo as jogadas ali, lembra um pouco o estilo do Fernando Diniz. E esse estilo, né, para quem não lembra, né, a gente jogou contra o Vasco, né, antes do Mundial. O Vasco está com o Fernando Diniz e teve muita dificuldade na saída de bola, principalmente de trás, quando começa esse trabalho, né? Lógico, não é um começo de trabalho do técnico, mas o Borussia aproveitou muito bem. O Borussia tomou 1-0, né? Diga-se de passagem, isso também foi uma preocupação para o Borussia, mas depois o Borussia apertou o Mamelodi, né? Apertou a saída de bola do Mamelodi, recuperou várias bolas na saída de bola e fez os seus 3 gols, né? Então isso foi uma característica para o Borussia ter feito 4-1, né? O Borussia começou ganhando o jogo do Mamelodi. Isso é uma coisa que o Fluminense pode aproveitar. O Mamelodi com certeza vai partir para cima do Fluminense, né? Precisa do resultado, precisa vencer a partida para poder se classificar às oitavas.
e o Fluminense pode começar o jogo, de repente, pressionando alto, roubando essa bola, lógico, tendo muito cuidado, né, para eles não vazarem essa primeira linha, né, aí criam dificuldade, mas se a gente roubar a bola já no campo de ataque, fazendo uma pressão boa, é finalizar e ser eficiente, fazer os gols para deixar o jogo mais tranquilo. Mas a gente tem que se preocupar com essa saída de bola. A gente sabe que quando dava certo, o ataque era muito perigoso, né, dos times do Fernando Diniz. Então, do Mamelodi também, é um time rápido, sul-africano. Na África também, eles terminam a temporada agora, no meio do ano, né? O Mamelodi fez um total de 56 jogos, né? São incríveis 38 vitórias. É lógico que a gente não sabe muito como são, né? Como são os adversários, né, do Mamelodi na África, né? É um time que tem 38 vitórias, 10 derrotas. Dessas 10, as últimas 2 são agora, na final da Copa Africana, lá que eles perderam a final. E para o Borussia Dortmund, agora na última rodada, onde eles também perderam a partida. E 8 empates. Também tem um saldo muito positivo de gols. São 109 gols, né, na temporada. Muitos gols, é quase 2 gols por partida, né, vamos dizer assim, 56 jogos, quase 2 gols por partida, e toma poucos gols, são 34 gols sofridos, né, uma média, né, quase de meio gol por partida. Então isso é média, tá, gente? Média de gols por partida. Então é um time que faz muitos gols, toma poucos gols, a gente também não sabe qual a dificuldade que eles têm no campeonato africano, né, ou na Liga Africana, mas a gente tem que tomar cuidado, porque contra o Borussia, realmente, o Borussia deu uma caída também no segundo tempo, estava vencendo de 4-1, né? O sol, o calor prejudicou um pouco o time do Borussia, o que facilitou para o time africano, que já está mais acostumado, e eles chegaram ao 4-3 e quase empataram o jogo, mas se desgastaram também nesse calor absurdo que eles jogaram contra o Borussia. Então é um time que está em final de temporada, um pouco mais desgastado. Isso pode ser benéfico para o Fluminense, mas o Fluminense não tem que pensar no que pode ser benéfico a favor do time africano estar mal. O Fluminense tem que ter foco, desatenção total, Foi uma desatenção total dos 2 gols tomados pelo São, que não pode acontecer contra o Mamelodi. E o Mamelodi, a nossa grande possibilidade de vitórias é manter essa tensão que a gente não teve, numa parte do jogo contra o Sam, e aproveitar também os pontos fracos do time africano. Mas o time africano não vem só de pontos fracos, né? Como todos os times, todos têm pontos fortes, têm pontos fracos, e o ponto forte do time africano são os 3 atacantes, né? Porque são 2 brasileiros, né? Anotei aqui, são 3 atacantes. Lucas Ribeiro, brasileiro, e Arthur Salles, são os 2 brasileiros, fizeram muitos gols na temporada junto com o centroavante, né? O Reiners, falei errado, né? É Reiners. Juntos, os 3 têm 53 gols na temporada. Então, só os 3 fizeram quase metade dos gols do Mamelodi na temporada. Então, o Fluminense tem que se preocupar bastante com os 3 jogadores. São jogadores de velocidade. O Reiners é um centroavante trombador, forte fisicamente, tem velocidade. Então, vai criar problema para o time do Fluminense, com certeza, né, na defesa do Fluminense. O Fluminense tem que estar atento a esses contra-ataques, principalmente se o Fluminense der contra-ataque, como deu para o Sam, do Mamelodi. Eles vêm... Em relação ao Keno, cara, eu botei ali, Keno fora. Keno fora é o seguinte, a pessoa vai falar, pô, o Keno se machucou. Não, o Keno não tem lesão, não tem diagnóstico de lesão, nem nada. Mas sabemos que o Fluminense já joga na quarta. O Keno, antes de viajar para o Mundial de Clubes, ele jogou um jogo do Fluminense, se não me engano, pela Sul-Americana, e depois ficou praticamente o restante dos jogos até a chegada ao Mundial sem jogar, né? Ele ficou aí 1 mês e meio, quase 2, sem jogar, gente. E não teve notícia de lesão, não teve notícia de problema muscular ou físico, ele estava em tratamento, o Fluminense não divulgou nada. Então, o que me deixa preocupado é isso. Ele jogou muito bem no segundo tempo contra o Santos, foi primordial, né, para a virada do time do Fluminense, né, com as suas arrancadas, com as suas jogadas individuais, com as jogadas que ele criou pelo lado esquerdo. Então, eu botei ele, tá fora? Eu não sei se ele tá fora, mas pelo que vinha acontecendo, eu coloco que o Cano não estaria nem à disposição no banco para esse jogo. Seria o óbvio, pelo que ele vinha fazendo. Ele joga 1 e fica 4, 5 jogos fora. Tomara que não. Mas a gente não pode descartar que ele fique fora do jogo contra o Mamelodi, que seria uma tragédia, né? Porque
Já colocando as mudanças que o Renato deve fazer para o jogo contra o Mamelodi, uma delas poderia ser o Keno. Além de eu achar que o jogo do Mamelodi não precisaria do Keno começando a partida, né? Eu acho que o Fluminense vai ter todas essas alterações que a gente acha que eu acho que vai ter, em minha opinião. Eu acho que o Fluminense volta com o time que jogou a primeira partida, né? Voltam os dois laterais, Samuel Xavier na direita, René na esquerda. Vai voltar o Nonato no meio-campo no lugar do Ganso. Isso aí para mim acho que é certo. Como 2 e 2 são 4. Então eu acho que isso aí não vai ser o problema. No ataque teremos as prováveis mudanças novamente. Eu acho que o Serna, que não jogou tão mal, mas também não jogou tão bem, minha opinião, todo mundo criticando o Serna, mas eu não acho que ele fez um mau primeiro tempo não. Mas eu acho que ele volta para o banco, com o Canóbio voltando a ser titular. Vou explicar já já. E eu acho que o Everaldo continua de titular com o Cano no banco. Também vou explicar agora. Por quê? Porque eu acho que ele deve montar um time que é como ele jogou contra o Borussia. Como o Mamelodi precisa nos atacar, precisa do resultado, eu acho que um centroavante que prende a bola na frente, como é o Everaldo, realmente o Renato tem razão. O Everaldo ajuda muito o time na frente. Por mais que ele não esteja finalizando ao gol, chutando, tendo essa confiança, mas ele prende zagueiro, ele faz o pivô, né, segura a bola, né, por mais que às vezes ele perca também essa bola, mas ele segura muito mais que o Cano, tá melhor que o Cano, né, em ritmo de jogo. O Cano também não tá bem fisicamente, assim, fisicamente não, em ritmo de jogo, tem se posicionado mal, tem feito mais jogadas que não tem completado a jogada, tem perdido muita disputa de bola. Então acho que para um jogo que a gente precisa, né, um jogo de mata-mata, o jogo de quarta-feira é um jogo de mata-mata. Por quê? Porque se a gente perder, tá fora. Gente, se a gente perder, tá fora, porque ninguém acredita que o Borussia vai perder pro Sam. Então, teoricamente, se a gente perder, tá fora. Mamelodi ganhando, fica com 6, tá classificado, e a gente ia brigar com o Borussia pela segunda posição, com 4. Teoricamente, estaríamos na frente, né? Se bem que tomaríamos o gol do Mamelodi. Tô botando uma vitória de 1-0 do Mamelodi. Então, igualaríamos com o Borussia. Aí iríamos pro confronto direto, depois não sei o que, cartão. Né? Esse é o problema. Só que a gente também não conta que o Sam vai ganhar o Borussia. Pode acontecer? Pode. Nessa Copa do Mundo está acontecendo de tudo. Mas não é a lógica. Então, é um típico jogo de mata-mata. O Fluminense tem 2 resultados, o empate e a vitória. E tem que jogar pensando na vitória. Se durante a partida, as consequências do jogo, no final do jogo, estivermos empatando, é lógico. A gente tem um outro resultado, a gente pode, né, buscar segurar para nos classificarmos. Mas é um jogo difícil para o Fluminense, né? Então acredito que o Renato comece com o mesmo time que começou com o Borussia, né? Que é o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Nonato, Martinelli e Hércules, né? No ataque, John Arias na direita, o Everaldo no comando de ataque e o Canóbio também ajudando muito. O Canóbio me surpreendeu positivamente. Ele não vinha jogando bem até se lesionar, jogou uma partida muito boa contra o Borussia, e eu acho que ele pode ser primordial nessa marcação contra o Mamelodi e na saída, né, do contra-ataque, que ele também fez muito bem contra o Borussia. Então acho que o Renato vai manter o time que jogou o primeiro jogo. Não acredito no Cano titular no lugar do Everaldo, eu acho que seria até, para mim, na minha opinião, a não sei que o Cano também, eu morro da língua, que o Cano jogue muito, chute fora da área, chute de primeira, faça vários gols, mas eu acho que ele não está preparado ainda para jogos tão intensos, e os times sul-africanos têm muita intensidade, têm muito físico, né? E eu acho que o Cano ainda está abaixo nesse quesito para mim, para nos ajudar nesse jogo. Acho que no segundo tempo seria melhor para ele entrar já com o time do Mamelodi um pouco mais cansado. Então acredito nisso. E a outra notícia, a última notícia desse vídeo, seria a lesão do John Arias, né? O John Arias contou no final do jogo que ele vem jogando à base de remédios, analgésicos. Ele tomou uma pancada na costela no jogo contra o Borussia. No finalzinho do jogo contra o Santos, ele tomou uma pancada na costela no mesmo lugar, né? Tanto que ele ficou um tempo no chão, com a mão na costela, preocupou um pouco, né, a caída dele no chão. E depois, na entrevista pós-jogo, ele falou sobre isso, que ele ia usar esses 4 dias para recuperar, continuar fazendo tratamento, tomando remédio. É lógico que com certeza te dificulta um pouco o futebol dele. Você vê que ele caiu um pouco, às vezes, durante o jogo mesmo contra o Sam, algumas vezes ele não voltou para marcar, para ajudar na marcação, ele meio que deu uma dosada, e preocupa, é o principal jogador do Fluminense. Perder o John Arias
nessa altura do campeonato seria uma tragédia, né? Sorte que o colombiano é bem forte, né? Ele aguenta muita pancada durante as partidas, então tomara que ele esteja se recuperando, esteja bem, para nos ajudar no jogo de quarta-feira, que é a decisão. Se Deus quiser, o Fluminense passando para as oitavas, né? Dando essa alegria, a gente podendo aí disputar o Mundial nas oitavas. E quem sabe, gente, quem sabe a gente passar aí para as quartas, futebol. Esse Mundial, tudo tá acontecendo e tudo pode acontecer. Eu não duvido, e você? Eu sei que não, né? Então, fique com Deus. Se você não se inscreveu, ficou até o final do vídeo, inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado pela sua inscrição, pelos seus compartilhamentos, pelas visualizações dos vídeos. Vocês têm ajudado o canal muito e aproveitem aí para compartilhar bastante com os amigos, continuar vendo o canal, dando essa força, dessa moral. Coloque aí nas mensagens, nos comentários, da onde vocês nos assistem, da onde você tem nos assistido, da onde vocês têm comentado. Falando nisso, vou mandar um abraço aqui para o pessoal que comentou nos shorts que eu coloquei. Daniel, Luísa, TS Carrara, isso mesmo, TS Carrara, o Sérgio, o Johnson Ferreira, o Torres Express, todos vocês que mandaram mensagem aí nos vídeos do short, né? Muito obrigado aí pela sua visualização, seus comentários, né? Agrega muito ao canal, estou sempre respondendo, pode comentar que eu vou responder vocês. Muito obrigado. Mais notícias a gente traz aqui fresquinhos para vocês do Fluminense. Eu não consegui fazer o pós-jogo, né? No sábado, correria aí no final de semana. Vou colocar lá pós-jogos, a análise do jogo contra o São, o que a gente pode melhorar para o jogo contra o Mamelodi. Curtam lá, compartilhem também. Tamo junto, fique com Deus. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Vamos pra cima, quarta-feira é vitória. Eu sei que tá nervosismo, né? E daqui a pouco, né? Eu não falei pra vocês, mas tem Botafogo, hein? Botafogo decidindo sua vida aí. Botafogo e Palmeiras hoje decidindo aí a classificação ou não para a próxima fase. Já estão quase, sim, estão bem, né? O Botafogo depende do empate, o Palmeiras também depende do empate, então eles estão bem encaminhados aí para a próxima fase. Tamo junto, fique com Deus. Até o próximo vídeo.